Francisco Ferreira, da Zero, muito obrigado por se juntar ao Abrigo nesta entrevista. Vamos falar hoje do ambiente e vamos começar já pelo ambiente de Portugal. Como é que estamos? Estamos bem? Estamos mal? Bem, uma pergunta feita assim é sempre difícil de responder, porque as questões do ambiente são questões complexas. E nós temos aqui muitos domínios que poderemos observar e olhar, não é? Podemos falar do ar, podemos falar da água, podemos falar dos solos, podemos falar da biodiversidade, dos resíduos, portanto, cada uma destas questões merece depois quase que um olhar dedicado, porque são domínios muito diferentes. Eu diria que nós temos realmente áreas complicadas em Portugal, no que respeita à sustentabilidade e ao ambiente em particular. Talvez uma das áreas piores, uma das questões mais complicadas, seja realmente a área dos resíduos. Nós estamos a enviar demasiados resíduos para aterro, quando os devíamos estar a separar, para cumprir as metas europeias que já estão previstas daqui a muito pouco tempo, para 2025, quer em termos de reutilização, quer em termos de reciclagem. Nós este ano estamos muito a falar de algo com que as pessoas vão lidar no dia a dia, que são os biorresíduos. Cerca de metade dos resíduos urbanos que nós produzimos são biorresíduos, são as cascas dos legumes, das frutas, restos de comida, e tudo isso é muito complicado ir para um aterro, porque vai depois degradar-se e dar origem a poluentes como o metano, que é um gás de efeito estufa e que contribui muito para as alterações climáticas, e além disso, porque todos esses alimentos são alimentos que nós deveríamos transformar em compostos úteis para os solos. Nós temos solos pobres em muitos dos locais de Portugal. Nós temos muitos jardins, temos muitos locais que poderiam receber o composto ou resíduos resultantes de um tratamento que esta chamada fração orgânica ou fermentável poderia originar. E, portanto, desse ponto de vista, quando nós olhamos para as taxas de reciclagem do vidro, do plástico, do papel e cartão, em que, de acordo com as contas da Zero, que são diferentes das do Ministério do Ambiente, e esse também é mais um aspecto que torna as coisas mais complicadas. Mas, quando nós olhamos para estas contas e percebemos que estamos muito aquém das taxas de reciclagem exigidas pela União Europeia, quando nós olhamos para os biorresíduos e também estamos longe, quando nós temos, portanto, mais de metade dos resíduos a ir para aterro, como já referi, nós temos aqui realmente um problema grande. E se acrescentarmos a isso, por exemplo, o facto de nós não pagarmos pelos resíduos, portanto, eu estou em minha casa e separo os resíduos todos, e o meu vizinho não separa resíduos nenhum. Ambos pagamos a mesma coisa, se gastarmos a mesma quantidade de água, porque aquilo que os municípios consideram ou melhor, faturam os resíduos de acordo com a quantidade de água que se consome. E, portanto, isto obviamente nunca irá ajudar a que as pessoas tenham um comportamento mais ativo naquilo que é fundamental, que é a redução, acima de tudo, e aí há um papel muito grande das empresas, dos supermercados, de todos aqueles que podem e devem reduzir os resíduos, por exemplo, da embalagem. Depois, na reutilização, nós vemos que as bebidas todas são quase... É tudo para reciclagem e não para reutilização. E depois, na reciclagem também, onde nós já percebemos que as pessoas são muito preguiçosas,
mesmo com ecopontos perto, não vão lá depositar os resíduos depois de separados. E, portanto, nós temos que insistir em ter a recolha porta a porta e uma recolha em que a pessoa paga de acordo com aquilo que produz. Não é invenção nenhuma. Em muitos locais da Europa isto está a funcionar e nós queremos também que seja este o sistema a implementar em Portugal para conseguirmos melhorar, e espera-se que muito, aquilo que é a nossa performance nos resíduos. Portanto, os resíduos é uma área muito complicada, em particular os resíduos urbanos. Mas tem sido feito um esforço enorme dos últimos 30 anos. Eu olho para um Portugal dos anos 90 e quase não reciclamos. E neste momento, o reciclar ou as alterações climáticas estão quase na agenda do dia das pessoas. Não É verdade, mas se calhar é um bom contraste, porque aí realmente nós temos boas notícias, não é? Ou seja, se na área dos resíduos, se calhar na área também da biodiversidade, nós temos conseguido vir a estabelecer algumas áreas protegidas e classificadas. O que é facto é que, se nas alterações climáticas nós temos uma lei de bases do clima, temos um roteiro para a neutralidade climática para 2050. Vamos agora, se calhar, antecipar para 2045. Temos feito fortes investimentos nas energias renováveis, já não tão bem na parte de eficiência energética e dos edifícios. Mas, portanto, enquanto que, em algumas áreas, se calhar, realmente nós temos tido notícias mais favoráveis, o que é facto é que, noutros casos, como eu dizia, no caso dos resíduos, ou, por exemplo, no caso da qualidade do ar em grandes cidades como Lisboa, onde nós estamos a ultrapassar os valores limite, ou no caso do ruído, onde nós temos ainda muitos municípios sem mapas de ruído e temos as pessoas, milhares e milhares de pessoas a sofrerem com ruído acima dos valores limite, quer às vezes porque estão ao pé de aeroportos muito movimentados, quer no caso de transporte ferroviário ou também de grandes vias rodoviárias. O que é facto é que nós temos aqui uma mistura de boas e más notícias. E ainda há poucos dias, a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento para a Europa, veio, de forma muito clara, fazer um conjunto de dezenas de recomendações na área do ambiente daquilo que Portugal tem e deve melhorar. Claro que nós não podemos comparar o que tínhamos há 30 anos com aquilo que temos agora, porque há 30 anos não tínhamos as estações de tratamento de águas residuais que agora temos, não tínhamos a qualidade da água para consumo que agora temos, a qualidade do ar também estava pior, mas essas melhorias não foram ainda suficientes em comparação com aquilo que nós precisávamos e desejávamos. Mas o que é que se passa? Explique-me o seguinte: até a década de 80 e 90 nós não ligámos muito à reciclagem e ao desperdício e às alterações climáticas, ou pelo menos não era tão em voga, não é, na população. Na altura falava-se que seriam necessários 3, 4 gerações para mudar estas mentalidades, até porque seriam com os mais novos que iríamos conseguir grandes reduções. Mas passados 30, 40 anos, existe algum esforço a nível Portugal e também a nível Vamos mundial já ver o esforço. na reciclagem, mas cada vez mais as coisas estão piores. O que é que se passa? Há um maior consumo? As coisas não estão piores, não estão suficientemente melhores, digamos assim. Para já não nos esqueçamos que grande parte, para não dizer a quase totalidade da legislação em Portugal, decorre de legislação da União Europeia. Portanto, é connosco a entrarmos na União Europeia em 1985 e depois com uma série de diretivas que foram transpostas e com muito financiamento da União Europeia para nós tratarmos os esgotos, para nós termos melhores sistemas de distribuição de água, começarmos a fazer a avaliação de impacto ambiental. Nós tínhamos lixeiras. Nós, neste momento, estamos a falar de estarmos preocupados com os resíduos urbanos irem para aterro. Mas, quer dizer, os aterros que nós temos agora não têm nada a ver com as lixeiras que tínhamos nos anos 90, em que se queimava o lixo a céu aberto. Portanto, há aqui realmente uma diferença absolutamente brutal entre aquilo que era essa década e aquilo que é agora.
Portanto, nós estamos, no entanto, a ir mais lentamente e a não fazer as mudanças estruturais que devíamos para melhorar tanto os índices nestas diferentes áreas em comparação com outros países da Europa. Portanto, a falha está acima de tudo aí e, em muitos casos, porque nós não programamos e não fazemos os investimentos certos e passamos a vida a remediar, digamos assim. E, por outro lado, porque, em muitos casos, nós não traduzimos isto em termos de preço. Quando as pessoas, neste momento, ao irem ao supermercado, a maior parte delas levam os seus sacos. E levam os seus sacos porquê? Porque os sacos começaram a ser pagos. E, portanto, a pessoa se vai às compras da semana, leva os seus sacos próprios para não ter ali um acréscimo de gasto. Ora, as pessoas reagem ao preço. Uh, Mas também, perdão, portanto, se nós pagarmos por aquilo, pelo lixo que produzimos, eu não tenho dúvidas que nós vamos passar a investir muito mais na separação dos resíduos e vamos, tal como acontece na própria eletricidade, tal como acontece na água, nós temos realmente aqui um esforço de redução para não entrarmos em gastos demasiado elevados. é um pouco quando nos vão ao bolso, nós acabamos por mudar à força. Há 4 anos que anunciaram o fim dos plásticos nos supermercados. Isto não aconteceu, porque na prática temos supermercados ainda a vender plásticos, sacos de plástico. Mas temos outros que não. O que é que aconteceu? Vamos lá ver, é legal eu vender esses sacos de plástico e eles não podem ser oferecidos, exceto naquilo que entra diretamente em contacto com os sacos que entram diretamente em contacto com as frutas, os legumes, o peixe, a carne, o pão. Mas realmente aí, até os supermercados podiam ter ido e deverão ir muito mais além. Eu continuo a ter sacos complicados que, em que eu tenho plástico e papel, que é para se poder ver o pão que lá está dentro, não é? Mas que depois poucas pessoas têm paciência em casa de separar esse plástico do papel. E eu ter dois materiais num saco torna logo as coisas muito mais desanimadoras para o consumidor. Eu podia ter e podia incentivar, e neste momento a pessoa já pode fazer isso, ir ao supermercado e colocar numa, num recipiente próprio croquetes, empadas, num saco de pão, o pão. Isso, neste momento, já é possível e, mais ainda, os supermercados têm que dar Isso resposta faz muito a nos Estados estas Unidos. Os Estados Unidos, por capacidades. exemplo, fazem muito isso. Os Estados Unidos fazem muito esse tipo vão às compras, levam por vezes tupperwares e levam já de casa Pronto. recipientes. Os Estados Unidos não são, nesse aspecto, são um bom exemplo, noutros aspectos não são, Sim, é porque os um bom Estados exemplo. Unidos, por exemplo, oferecem os sacos de plástico e de papel, ou de papel, nos supermercados, e, portanto, a pessoa ganha ali toda uma embalagem desnecessária, não é? Eu penso que aqui a Europa tem vindo a ser mais cuidadosa nesse ponto de vista. Mas realmente, como digo, nós temos aqui muito que avançar. Mesmo, por exemplo, vamos agora olhar para as emissões de gases de efeito de estufa que causam o aquecimento global e as alterações climáticas. O principal problema que nós temos, até do ponto de vista energético, é que nós temos quase 30% das nossas emissões associadas ao transporte rodoviário, ao setor dos transportes, predominantemente transporte rodoviário. Ora, alguma coisa está a falhar, porque nós estamos a mobilizar centenas de milhões de euros todos os anos para os passos. Mas depois não estamos praticamente a descer o consumo de gasolina e os quilómetros que andamos de automóvel. E, portanto, mais uma vez, estas questões do ambiente têm a ver, sem dúvida, com uma sensibilização, com o envolvimento das pessoas, com uma explicação, com a persuasão, isso é absolutamente vital, mas também têm de ter aqui uma componente mais
penalizadora dos maus comportamentos ambientais. É como se eu tivesse aqui a usar uma expressão simples, a ideia do pau e da cenoura. Ou seja, a cenoura é fundamental para nos envolver, para nos seduzir, para nos estimular a realmente mudar os comportamentos, mas depois temos que ter medidas das autarquias, dos governos, a contrariar aquilo que são tendências dramáticas em relação a alguns comportamentos ambientais muito penalizadores. Muito bem. Falamos aqui na parte automóvel. Há quem defenda que os carros elétricos acabarão, depois do final, por serem mais poluentes que os a gasolina, os de combustão. Qual é a sua opinião sobre isso? Nós na Zero fazemos parte de várias associações europeias que têm vindo a discutir esta questão, nomeadamente a Federação Europeia de Transportes e Ambiente, e não tenhamos dúvidas que os carros elétricos são uma boa solução. Portanto, essa ideia de que acabarão por ser mais poluidores, etc., não é verdade, de forma alguma. Mas também temos de ter consciência que os veículos elétricos são sempre penalizadores do ambiente. Têm baterias de lítio, em que a extração do lítio ou do cobalto tem fortes impactos ambientais. Nós temos sempre um uso intensivo de materiais e, portanto, é por isso que quando nós falamos, eu não usei a expressão, mas quando nós falamos de economia circular, que é uma expressão agora muito utilizada, ligada também à própria sustentabilidade, o verdadeiro investimento na mobilidade tem que ser, sim, em nós andarmos mais a pé, de bicicleta, os chamados modos ativos e suaves, e usarmos o transporte público. Em alguns casos, muitas pessoas, mais nas cidades, eu acho que não têm desculpa para usar o carro, porque uma coisa é usar o carro uma vez por outra, porque preciso de ir a uma série de locais. Outra coisa é eu usar o carro no dia a dia para me deslocar de casa ao trabalho. Eu até posso, aliás, é o meu caso pessoal, eu uso o carro todos os dias para ir até à estação do comboio, porque só tenho 3 autocarros por dia para ir até à estação. Mas é uma é uma pequeníssima parte do trajeto. Tudo o resto é feito em transporte público. Portanto, nós não precisamos de diabolizar o carro, mas devemos pensar seriamente se precisamos do carro. No futuro, se calhar, nós até temos sistemas partilhados em que não precisamos de comprar um carro, que onera imenso os portugueses e que nós, às vezes, é preferível nem fazermos contas quanto é que custa o carro, a manutenção, os seguros, os acidentes, quer dizer, tudo e mais algumas multas. Portanto, nós precisamos aqui realmente de perceber este contexto. Em relação aos carros elétricos, eles realmente têm uma pegada, ou seja, exigem mais energia na sua construção do que um carro a combustão, mas depois, ao fim de poucos quilómetros, porque o carro elétrico é muitíssimo mais eficiente que o carro a combustão, e porque a energia do carro elétrico é eletricidade predominantemente renovável, isso, em comparação com o veículo a gasóleo ou a gasolina, deixa logo os veículos a combustão muito atrás do ponto de vista ambiental. Eu estar a queimar petróleo com uma eficiência de 20% a 25%, que é isso que acontece num carro a gasolina ou a gasóleo, respectivamente, é realmente um desperdício enorme de energia, enquanto que num veículo elétrico essa eficiência anda no total, até desde a energia gerada até a energia utilizada, já na ordem talvez dos 70%, e portanto com uma diferença muitíssimo significativa em relação a um tradicional veículo de combustão. Agora, tem que ter cuidados, como é evidente, o veículo, quando acabar o seu tempo de vida, aquela bateria tem de continuar a ser utilizada. Pode não ser utilizada para um automóvel, mas pode ser utilizada para armazenar energia em casa.
para armazenar energia num outro local. E é isso que no tratamento dos veículos em fim de vida é feito. Tudo é separado e tudo é enviado para continuar a ser utilizado ou reciclado. Muito bem. A nível dos chamados grandes poluidores, as fábricas, a indústria, ainda cá temos muito em Portugal? A União Europeia tem vindo progressivamente a ser mais exigente em relação às regras de poluição de várias indústrias, não é? E, portanto, cada vez mais exigente. Agora, o que é facto é que quando nós temos determinados locais sensíveis, estou a pensar, por exemplo, no Rio Tejo, na zona de Vila Velha de Ródão, onde eu tenho uma fábrica grande de pasta de papel, ou quando eu tenho, por exemplo, também estuários como o do Sado, onde tenho uma grande indústria naval e indústria química. Quando eu tenho o estuário do Tejo, também com várias indústrias químicas. Quando eu vou para a zona de Cacia, de Estarreja, da Figueira da Foz, onde também aí tem vários setores de indústria química, alguns com produtos perigosos, pasta de papel. É a indústria que interfere, obviamente, com a qualidade de vida das pessoas, ou pelo cheiro, ou pela perigosidade, ou por alguma poluição que nós gostaríamos que fosse evitada, seja do ar, seja da água, seja na produção de resíduos. Eu diria que nós não temos realmente nenhumas indústrias que nos, nos levem a pensar que realmente são verdadeiros desastres do ponto de vista ambiental. Mas a própria indústria cimenteira, por exemplo, estou a pensar no caso da Arrábida, perto do local onde eu vivo, é uma ferida muito clara na serra. E, portanto, eu tenho efetivamente muitas indústrias que ainda têm uma forte interferência no ambiente, mas daí a nós podermos afirmar que temos fábricas que acabam por ter um impacto ambiental muito grande, eu penso que não. Temos um outro problema que é até não tanto nas fábricas de grande dimensão, mas no grande número de pequenas e médias empresas, algumas com um impacto significativo e que nós nem damos por isso. Estou a pensar, por exemplo, nas suiniculturas, muitas delas sem o adequado tratamento dos efluentes e em que fazem às vezes um espalhamento que acaba por afetar os solos e também causar um incómodo com o cheiro que é gerado na região envolvente. E já que estamos a falar aqui um bocadinho da indústria, dizer que também nós, por exemplo, temos uma interferência grande do ponto de vista da poluição. Nos dias muito frios, na região de Aveiro, de Ilhavo, no norte, nós acabamos por ter situações dramáticas de concentrações de partículas muito elevadas durante a noite por causa de estarmos a usar a queima de biomassa, a queima de lenha, em muitos locais. E, portanto, desse ponto de vista, realmente, nós às vezes olhamos muito para a indústria, mas também não olhamos para nós próprios e para algumas das nossas atividades. Muito bem. A Associação Zero nasce mesmo para combater estas coisas. Como é que a aventura começou? Bem, a Zero nasce no final de 2015. É certo que muitas das pessoas que estavam na Quercus nessa altura passaram para a Zero, portanto, houve realmente aqui um grupo de pessoas que já tinham uma grande experiência na área do ambiente e do associativismo que criaram a Zero. A ideia do nome Zero está muito relacionado com
com esta utopia da zero poluição, zero perda de biodiversidade, zero emissões, zero resíduos, e é isso que tem sido inspirador. E, por outro lado, também um olhar da zero de uma forma mais abrangente, em que nós não queremos apenas olhar para as questões do ambiente por si, mas sim numa lógica de sustentabilidade. Ou seja, tendo em conta as questões económicas, as questões sociais, para além das questões ambientais. E é isso que nos tem também marcado em termos de diferença de atuação. Nós, quando queremos mais energias renováveis, nós queremos, no entanto, que elas não prejudiquem outros valores que são importantes no espaço que ocupam. E por isso é que nós defendemos, por exemplo, muito o solar em espaços artificializados ou construídos e nas centrais solares com dimensões que sejam limitadas. Portanto, nós procuramos aqui olhar para todo um conjunto de questões de que já falámos. Não falámos de uma que para Portugal é fundamental e que tem a ver com os incêndios e com a proteção da floresta, em que nós também temos vindo a pugnar por uma floresta autóctone, diversa, resiliente aos incêndios, devidamente ordenada, mas que também dê rendimento às pessoas. E por isso é que, às vezes, muitas pessoas se surpreendem quando nós dizemos que nós não somos contra os eucaliptos. Nós queremos os eucaliptos nos sítios certos e a dar o rendimento certo às pessoas, por exemplo, que tenham explorações ou áreas relativamente pequenas. E a Zero, portanto, nasceu primeiro com cerca de 100 associados, neste momento já temos cerca de 2.000 com cotas pagas, e realmente um grupo de pessoas muito ativo em diferentes domínios, desde as questões dos resíduos à economia circular, passando pela água, pelo ruído, pelo ar, pelas alterações climáticas, as questões da energia, da biodiversidade. Portanto, tudo isso faz parte desta visão integrada que nós procuramos ter no dia a dia. Como é que se financia toda esta operação? Não é fácil. Não, mas felizmente nós temos muitas ligações internacionais e, portanto, nós estamos em muitos projetos com outros colegas de associações de outros países, e esses projetos têm-nos permitido ter esse financiamento, mas também temos sido apoiados por várias ações e projetos que temos em Portugal. Mas é verdade, nós temos mesmo aqui com percentagens diferentes, quase 20 pessoas, portanto, já não é fácil garantir que realmente nós conseguimos dar resposta a todas as solicitações e, ao mesmo tempo, garantir este envolvimento nos diferentes projetos e não sermos uma associação que trabalha para si, mas, acima de tudo, uma associação que trabalha para a mudança das políticas públicas, trabalha para influenciar os governos, trabalha naquilo que nós realmente achamos que devem ser as políticas e medidas que os municípios e os governos devem mudar em prol de salvaguardarmos as próximas gerações e lhes garantir uma melhor qualidade de vida e bem-estar. Fala-se também muito agora no hidrogénio. Sem dúvida que é uma forma de energia ou de armazenamento de energia que devemos desenvolver se ele for criado, gerado a partir de fontes renováveis. E é isso que está aqui em jogo em Portugal. É nós termos, portanto, chamados eletrolisadores, que, através do recurso à água e de eletricidade renovável, nós vamos gerar hidrogênio. Agora, para nós, tem sentido usar o hidrogênio de forma eficiente.
e, acima de tudo, em Portugal, porque nós precisamos de substituir, por exemplo, o gás natural de várias empresas por biometano ou por hidrogênio, para retirarmos, no fundo, um combustível fóssil que está a causar problemas de poluição do ar e, acima de tudo, a agravar as alterações climáticas, por um combustível limpo. Mas o problema é se nós, em vez de fazermos esse investimento, em vez de estarmos a substituir aquilo que precisamos, começamos a aplicar o hidrogênio de forma pouco eficiente. Transportar hidrogênio a longas distâncias é mau do ponto de vista da eficiência. Não tem sentido. E, portanto, nós estarmos a construir um gasoduto de milhares de quilómetros para estarmos a transportar hidrogênio para outros países, quando aquilo que fazia sentido era transportarmos eletricidade renovável para depois termos os equipamentos de produção de hidrogênio nos locais onde esse hidrogênio é preciso, levou-nos a chumbar ou a ter pelo menos uma opinião negativa em relação a estes projetos de exportação. Vamos olhar para nós, para as nossas necessidades, vamos selecionar onde é que o hidrogênio é mais prioritário, e deixemos-nos de estar a gastar centenas de milhões de euros em projetos que para nós não são tão prioritários. Luís Ferreira, obviamente não quero estar a pedir que faça futurologia, mas vendo todas as notícias que chegam do mundo, isto está a ficar complicado. Sente-se otimista, pessimista para o futuro, claro? Bem, eu penso que se não tivesse aqui alguma parte de otimismo, quer dizer, não estaria na zero, nem eu, nem os meus colegas. E, portanto, nós temos, obviamente, esperança que é possível e desejável e necessário mudarmos o curso das coisas. Mas efetivamente, olhando até para o relatório mais recente que foi publicado pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas, nós arriscamos a ficar num mundo 3 graus mais quente do que na era pré-industrial, antes de começarmos a usar de forma intensiva o carvão, o petróleo, o gás natural. E isso tem consequências que já são visíveis. Nós tivemos uma seca muito problemática e depois fomos salvos à custa também de prejuízos grandes, que foram as cheias que afetaram muitos dos locais do país. E, portanto, o clima está a ficar realmente com padrões complicados e com muitos eventos meteorológicos extremos. E, portanto, nós precisamos aqui de fazer uma mudança radical em relação àquilo que é a forma como nós utilizamos os recursos, que são finitos e que nós já estamos a ir ao cartão de crédito, digamos assim, a utilizar para além daquilo que são os recursos que a natureza renova todos os anos. E além disso, temos também aqui um problema complicado, que é fazermos esta transição de forma justa de uma economia baseada nos combustíveis fósseis para uma economia baseada na eficiência e nas energias renováveis. E não nos esqueçamos que se nós sofremos, já com a mudança climática que está a ter lugar, imagine-se muitas das populações que não têm os recursos que mesmo assim nós temos em Portugal, quer em países africanos, quer asiáticos, quer da América Central, onde realmente esses países são dos mais vulneráveis e onde é fundamental que haja aquilo que as Nações Unidas têm vindo a dizer, e onde já há alguns compromissos, mas que não têm sido concretizados como deveriam, que é eu transferir recursos, sejam eles financeiros, sejam em termos tecnológicos, humanos, dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Temos um mundo muito desigual, temos também um país desigual, e por isso mesmo estas crises, a crise climática, a crise da biodiversidade, a crise dos recursos, e agora também uma crise de paz, são realmente uma receita muito complicada
para conseguirmos contrariar um planeta que está a ser fortemente prejudicado pela forma como nós os utilizamos, como viemos a utilizá-lo, digamos assim, ao longo das últimas décadas. Muito obrigado pela entrevista. Vamos estar mais vezes juntos a falar sobre o ambiente e o ambiente em Portugal.